paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, boa noite, aleluia, aleluia, o Senhor é bom em todo o tempo, amém? Glória a Deus, aleluia, a chuva não pôde parar você, amém? Glória a Deus, já tem mais ou menos 1 hora que não chove, aleluia? Choveu bastante esses últimos dias. Pai, nós oramos, ó Deus, por cada um dessas vidas, Senhor, que estão em área de risco, em lugar em alagamento. Nós oramos por essa barragem aqui em Itaúna, Benfica, para que a água volte ao seu nível normal. Oramos para que essa chuva cesse um pouquinho, ó Deus, para que a água volte a ser tranquila, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, colocar paz no coração de cada um dessas pessoas, que tira o medo, tira, Senhor, a preocupação, restitui aquilo que foi perdido por causa da chuva, restitui, ó Deus, os seus móveis, restitui tudo, ó Deus, e consola aqueles que faleceram, que estão feridos, Pai, em nome de Jesus. Console os seus familiares, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Franciano abriu aqui o culto com uma palavra, Mateus 6,33. Eu quero reforçar aqui algo que o Senhor falou no meu coração. E Deus falou isso muitos anos atrás. E nunca mais eu fui o mesmo. O texto diz que nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos no Evangelho, em Atos, nós vemos nos livros do apóstolo Paulo, em todo evangelho, nós vemos a fome, a sede do povo de Deus. Nós vemos a sua intensidade. E o Senhor, Ele nos exorta a servir a Deus em fervor. Ele diz, não sede vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Essa palavra, vai estar no YouTube. E eu vou mandar depois. Nós devemos ser fervorosos no Espírito. E uma vez, eu trabalhando já com 16 anos, eu estava já com carteira assinada. No meu tempo de conversão, aos 15 para 16 anos, novo convertido. E eu lembro uma época também que estava chovendo bastante, lá em BH. Outras vezes também, estava com dor de cabeça, estava com a garganta um pouco ruim. E isso já era motivo para me parar, para eu ficar em casa, para eu não cultuar o Senhor. Mas interessante que no dia seguinte, eu ainda estudava à noite, acordava muito cedo para trabalhar. Acordava às 4:30 da manhã, estudava à noite também. Mas todos os dias, com chuva, com sol, com cabeça doendo, com garganta ruim, eu não atrasava no serviço, eu chegava, batia o ponto no horário, e ia, com chuva, trabalhar. E aí o Senhor me colocou um texto, nós não devemos servir a dois senhores. E aí, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, também fala de colocar a Deus como principal acima de qualquer outra coisa. Nós devemos entender que fazemos parte de um reino que Ele é eterno. E nós não devemos honrar as coisas naturais dessa terra em primeiro lugar, a não ser o reino de Deus. Sempre o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. A honra, a primazia é do reino. Então, se eu me esforço para não chegar atrasado em meu serviço, se uma mãe não deixa que o seu filho falte às aulas, e não deve deixar mesmo, eles devem estudar, mas eles não chegam atrasados. E as escolas. Mas para o Senhor, muitas vezes parece que não tem tanta relevância, e na atitude é mostrado isso. Glória a Deus porque você está aqui. Isso é uma mensagem que você transmite. A nossa vida, nosso comportamento é uma mensagem. Não adianta nós falarmos
mas o nosso comportamento for diferente. E às vezes confundimos a graça, mas a graça é para nós fazermos mais. Através da graça, o apóstolo Paulo foi apedrejado ao ponto de pensar que ele estava morto. E arrastaram para fora da cidade. Eu fico pensando, talvez teve ossos quebrados. Para pensar que ele estava morto, estava sangrando, ossos quebrados. E aí pegaram ele, talvez amarrou num cavalo para arrastá-lo. Talvez amarrou num cavalo com uma corda pelos pés e saiu arrastando para fora. E aí ele sacudiu a poeira, levantou e falou: amanhã nós vamos para Derbe pregar o evangelho. Uau! O cara tinha todos os motivos para ficar em casa, porque a situação dele era quase a morte. Mas ele foi pregar o evangelho no dia seguinte. Aí nós vemos também o quanto que um homem foi usado por Deus. Ah, mas isso não é graça? Graça é capacitação. Quando nós honramos o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Aleluia. E o Senhor falou isso com o meu coração. Você honra o seu trabalho, não chega atrasado. Mas por que para cultuar você atrasa? Por que para cultuar você não vai, mas você não quer deixar o seu patrão na mão? Ou você teme ser mandado embora, mas não teme ficar fora do reino de Deus? O Senhor falou muito claro comigo. E isso mexeu muito. Eu lembro uma vez que eu estava com uma tosse terrível. Eu tossia, doía as costas. E eu tinha bicicleta ainda. E ficava 10 quilômetros da igreja da Pampulha, na Aeronautas, da minha casa. Muitas vezes não tinha dinheiro para ir de ônibus. Eu ia terça, quinta, sexta e domingo para o prédio. Terça e quinta eu estava fazendo um seminário. Sexta-feira tinha oração. Domingo tinha o culto. E depois teve o culto de jovens. Aí eu ia sábado também. Então ficava caro para ir de ônibus. E eu ia de bicicleta. E às vezes eu ia a pé. Mas eu falava: não vou deixar de cultuar a Deus. Amém? Que isso fique registrado em nome de Jesus. Aleluia. Josué capítulo 20, versículo 1. Vamos ler até o 8. Uma palavra poderosa para aquecer o seu coração. Josué capítulo 20, do versículo 1 ao 8. Falou mais ao Senhor a Josué: diz aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento. E elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos de tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e verá a sua cidade, a sua casa e a cidade de onde tivera fugido. Então designaram a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebrom, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Aleluia! Esse texto descreve 6 cidades, e essas cidades eram chamadas de cidade de refúgio. E essa palavra, eu preguei ela aqui um tempo, se os irmãos lembram, meu Senhor ministrou no meu coração. Algo muito poderoso. Aqui, essa cidade era para acolher somente as pessoas que cometessem crime involuntariamente. Por exemplo, se tivesse um homem cortando lenha com seu machado, e o cabo solta, e esse machado então
vá contra o seu irmão e o mata e o fere até levar à morte. Essa pessoa ferida, caso ela morresse, este homem ele deveria ir para a cidade de refúgio, porque na lei era olho por olho, dente por dente. Então, a família mais próxima, o familiar, talvez o irmão, o pai do falecido, poderia matá-lo também. E aí essa pessoa era guardada nessas cidades de refúgio. As cidades eram 6. Todas elas ficavam próximas ao arraial, ao ponto de elas ficassem muito claras, muito acessíveis. Eu creio, alguns estudiosos também mostram geograficamente que elas ficavam espalhadas ao redor. As tribos ficavam no meio e elas ficavam, né, às beiras do arraial de Israel, no lugar, no centro. Elas ficavam nas extremidades, então ficava acessível para todos a chegarem. Cada uma das cidades, ela tem uma característica muito poderosa, e nós vemos aqui uma analogia com a igreja do Senhor Jesus. Nós vemos que o Velho Testamento ele é uma sombra, e sombra não tem detalhes, sombra não é perfeito. Assim também como as analogias não são perfeitas, hoje nós temos a realidade. Nós temos a nova aliança, Jesus é a nossa realidade. Nós vemos Deus através de Cristo. Nós vemos a Deus de maneira detalhada em Jesus. Ele é a completa expressão de Deus. Mas o que tem a ver isso com nós? O que tem a ver isso com as pessoas? Essa cidade, ela é um tipo de Cristo. Ela é um tipo da igreja local. E nós éramos essas pessoas que fizemos crimes involuntariamente. Como assim? Sabe, vamos ler o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Fala assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Como Jesus não quis colocar na conta daquelas pessoas o ato de ter crucificado. Jesus aqui estava perdoando. Ele falou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que está fazendo. Aquelas pessoas sabiam que estava matando um inocente. Eles estavam entregando Jesus aos romanos. Naquela época, a Judéia já tinha sido entregado, porque os romanos eles tinham poder bélico. A Grécia tinha a cultura, tinha as línguas, tinha o conhecimento, eles eram intelectuais, mas Roma tinha o poder financeiro, Roma tinha um poder bélico. E eles temiam Roma, e eles entregaram a Pilatos, entregaram a Roma Jesus crucificado. Como eles não eram autoridade, vamos dizer assim, policial, federal, nos dias de hoje, eles não eram soldados, eles não poderiam matar Jesus. A cruz não era o costume daquela época, era uma forma muito antiga, arcaica, e eles trouxeram isso. Colocaram no lugar de Barrabás aqueles 2 ladrões. Interessante que eles sabiam que estavam matando um inocente. Jesus não tinha nenhum crime contra Roma, nenhum crime contra a Israel. Apenas eles não concordaram com o evangelho e por inveja o mataram. Mais para frente também nós vemos discípulos falando a mesma coisa, lá em Atos capítulo 3, versículo 14. Pedro fala isso, ele fala assim: mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que vos deste um homicida, e o mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis.
Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Aquelas pessoas também gritando, solte Barrabás e crucificam, era o público de Pedro, após a pregação do coxo. E Pedro afirmou, vocês fizeram por ignorância. Assim também, nós como nascemos em pecado, ninguém é inimigo de Deus. Você não vê um ímpio, a não ser um ateu revoltado. Eu não acredito muito em ateu, na fé dele em ser um ateu. Eu creio que a Bíblia diz que Deus fez conhecer em todo homem, pela criação, todos conhecem a Deus. E todos são indesculpáveis diante de Deus. Mesmo se o evangelho não fosse chegado a ele. Porque a criação se revela o Criador. E nós vemos que mesmo o ímpio, por pecar contra Deus, eles são considerados inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós éramos filhos da ira, o Senhor os ama. Mas o Senhor odeia as suas práticas pecaminosas. Assim também como o Senhor nos ama, mas odeia, o Senhor tem prazer em nós, por causa de Cristo. O Senhor sempre tem prazer em você, mas às vezes não tem prazer na nossa prática. É duas coisas diferentes. Deus não mistura as coisas. É como a mãe ama o seu filho, mas odeia o câncer que está na vida dele. A mãe ama a criança, mas odeia a gripe, a febre que o está destruindo. Assim também o pecado o destrói. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas eles fazem o contra Deus, mas fazem por ignorância. Porque uma vez que eles têm conhecimento, eles se arrependem e são salvos. A partir do momento que eles entendem as suas práticas pelo Evangelho, arrependimento, mudança de vida, portanto a salvação também. Eles cometem pecado, sabe, achando que é normal. Para eles é normal amaziar e ficar anos. Para eles é normal o sexo antes do casamento. Assim também, eles eram culpados, eles são. Quem não é filho de Deus já está condenado, diz a palavra. A pregação é para tirar os infernos. Quem não crê em Cristo já está condenado. Mas também nós éramos assim. Nós pecávamos contra Deus e éramos inimigos. Nós fazíamos práticas, as nossas práticas eram contra o Senhor e o agredia na sua santidade. Amém? Mas nós conhecemos a cidade refúgio, a cidade chama Jesus. Ele é a nossa fortaleza. E lá nós temos vida. Eu quero mostrar a graça de Deus aqui nesse Velho Testamento. A graça sendo revelada. Isso é tão maravilhoso. Porque ele estava guardado, ele estava protegido e ninguém poderia. O vingador, que era o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Na verdade, a última análise são os falsos profetas, em João 10, capítulo 10. Mas também ele veio para matar, roubar e destruir. Isso fica para uma outra ocasião. O diabo ele destrói, ele quer o matar, mas nós temos vida em abundância. E o vingador do sangue é o diabo que quer nos destruir todos os dias, mas o maior que está em nós do que está no mundo. Hoje ninguém pode ir contra você. Amém? Porque você está protegido. 2 vezes, a Bíblia fala em Colossenses que nossa vida está escondida com Cristo e em Deus. Nós estamos duplamente escondidos. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. As asas dele estão cobrindo a nossa vida. Portanto, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós estamos guardados. Ninguém mais pode ir contra você. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos. Primeira característica da cidade. E a Bíblia fala que a primeira cidade, ela é edificada nos montes. Na Bíblia, o monte e o vale são analogias muito comum, que significa, eu ministrei semana passada, do vale. Mas o monte também é um lugar alto, e é um lugar elevado, é um lugar de bênção, é um lugar de clareza, é um lugar de visão, é um lugar de estabilidade, mas também é o nosso lugar. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Mateus 5, 14, o Senhor fala, vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada no monte.
Ele não disse que a nossa luz deve brilhar, ela já brilha, porque Cristo está em nós. Ele fala, não esconda a luz. Ele disse, exponha, pregue, apareça, revele a luz que está em você. E a igreja é essa cidade no monte, aleluia. Todos veem a glória de Deus através de nós. Depois também ele fala, não pode colocar a lâmpada debaixo da mesa. Essa lâmpada é individual na casa, mas no monte é a igreja. No monte é a igreja. Na casa, não coloca debaixo da mesa, mas sim no alto, para que ilumine. Nós somos luz na nossa casa, mas também nós somos luz como igreja. E nosso lugar é os lugares celestiais. Nosso lugar é o Monte Sião. Porque dia eu quero pregar essa palavra, Monte Sião e Monte Sinai. Isso é tão maravilhoso, porque Jesus sempre ele estava nos montes. O evangelho mais sublime e o mais poderoso, que é o sermão do monte, em Mateus capítulo 6 em diante até o 8. Jesus estava no monte pregando aos seus discípulos, no lugar mais elevado. Essa primeira cidade, ela é nos montes. A igreja fica nos lugares altos, ela fica nos lugares celestiais, aleluia. E nós habitamos neste lugar. Mas o mais poderoso também, a segunda característica, é que essa cidade moravam os levitas. Os levitas foram escolhidos depois do povo ter adorado o bezerro de ouro. Os levitas não adoraram. Daí Deus queria que toda a nação fosse sacerdote. E o povo escolheu uma tribo de Israel, a tribo de Levi. Essa tribo, somente ela poderia fazer os serviços no tabernáculo. Somente a tribo de Levi que deveriam carregar a arca da aliança. E eles eram adoradores. Vamos ler esse texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e os parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolo, olha os instrumentos, símbolos, harpas e liras. E os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvavam e engrandeceram o Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Obrigado. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram, Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluia. Amém. Muitas igrejas têm um costume de chamar os músicos de levita. Quantos se lembram disso? Quando se percebe isso, Os irmãos do louvor sabem muito bem. O levita fulano. Levita tem que limpar o prédio também, tá? Quem gosta de chamar de levita tem que limpar o prédio. Porque os levitas cuidavam. Brincadeira, isso aqui não é o templo. Mas é só um costume, não tem nada a ver. Os levitas eram da tribo de Levi. Mas eles eram adoradores. É por causa disso que eles os chamam. Eles adoram o Senhor. E eles têm uma posição de prodígio, elevada, de servir ao Senhor. Inclusive os dízimos, eles ficavam para a tribo de Levi, porque eles não poderiam trabalhar, eles não poderiam plantar, nem colher, porque eles dedicavam o seu tempo integralmente ao Senhor. E aí também os dízimos dos alimentos iriam para os levitas. Os levitas não trabalhavam e eles comiam o melhor. Os levitas comiam o melhor dos alimentos. Isso é maravilhoso. O que isso tem a ver? Tem a ver que a graça de Deus manifesta naquele homem homicida. Ele iria para a cidade de refúgio. Primeiro que a maioria delas ficavam no alto. Segundo, que eles não trabalhavam mais. Pensa, aquele homem estava trabalhando, fazendo, labutando, e talvez ficava preocupado. Era uma vida comum, como hoje. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que plantar, eles tinham que colher, eles tinham que crer que haveria colheita. E agora ele está numa cidade, num lugar alto.
Eles estão com os levitas, ou seja, havia um ambiente naquele lugar. Naquela cidade de refúgio havia um ambiente. Ambiente é tudo. Devemos preservar o ambiente. Devemos abrir a nossa boca e sair vida de Deus. Devemos ter um ambiente aqui de unção, um ambiente de alegria. Porque quando aqueles levitas tocavam, nem os sacerdotes poderiam fazer o seu serviço, porque a nuvem, naquela ocasião específica, a nuvem encheu o templo do Senhor. Eles não conseguiam nem ficar de pé, por causa do poder de Deus. Assim também deve ser nosso serviço ao Senhor, com muito poder, com muita presença. Aleluia. Quando nós cultivamos o ambiente da nossa casa, com adoração, com louvor, vida de Deus é manifesta no nosso meio. Sempre aonde tem louvor, adoração, a presença de Deus. O louvor é extremamente importante. A adoração é extremamente importante, porque ela libera um ambiente de vida. A adoração libera um ambiente de poder. Ela antecede a palavra, ela prepara os corações. Pessoas saem das suas casas frustradas, com medo, ansiosas, e quando elas adoram o Senhor junto com a igreja, o coração delas é curado, e vida e fé é acrescentado no coração delas, e todo o discernimento, a clareza, enche os seus espíritos, e elas estão se quebrantam diante de Deus, e a palavra agora pode penetrar, porque houve uma preparação antes. Houve um quebrantamento no louvor, elas conhecem, elas adoram, elas louvam, elas têm intimidade, elas se derramam, elas se entregam completamente ao Senhor. E havia um ambiente assim naquela cidade. E para onde nós fomos? Para os lugares altos, mas também nós fomos para um lugar que há louvor, que há adoração, que é um ambiente de poder. Este lugar é a igreja do Senhor. Este lugar é a igreja local, este lugar é o Jesus, a vida fluindo, a adoração constante, há louvores ao Senhor, a presença. Mas também é interessante que em Números capítulo 18, versículo 11, diz assim: também isso será teu, oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas de movimento dos filhos de Israel, a ti, os teus filhos e as tuas filhas contigo. As tenho dado como porção para sempre. Todo o que na tua casa estiver limpo, comerás dela. Tudo que do azeite há de melhor, tudo que do mosto e do grão há de melhor, as primícias destes que eles deram ao Senhor, a ti tenham dado. Se você for ler todo o contexto, você vê que ele está falando isso para os levitas. Amém? Eles comiam do melhor. Inclusive, até mesmo o peito e a coxa era para eles. Os sacerdotes e os levitas moravam nas cidades de refúgio. O melhor do vinho, do mosto, o melhor do grão, o melhor, tudo era dado aos levitas. O azeite, do grãos, do vinho, era para os levitas. Os sacerdotes, eles ficavam com o peito e com a coxa. Não sei se era assim na sua casa, é só os mais velhos. Na minha casa não era, mas na casa talvez de alguns, se você vê seu avô contando, que quando comprava um frango, não era todo dia, a mãe que escolhia os pedaços. O irmão falou esses dias de um pedaço lá que eu não devo comprar, qualquer. Ai, ai. E esse pedaço aqui ficava, né? Era pro caçula. Não compre, viu? Esse nome, como é que é mesmo? Sambiquira? Selecionado. Misericórdia, não compram. Não compram, amém? Vamos voltar. Aleluia. E aí eles distribuíam essas partes. A coxa ficava para o pai. Talvez o peito ficava para o irmão mais velho, para a mãe. Os filhos mais novos comiam esse corte aí, as asinhas e etc. O peito e a coxa é a carne melhor. Eles ficavam para quem? Os sacerdotes. E quem comiam? Aquele homem que foi para a cidade de refúgio. Ele estava lá.
Ele era provido pelo Senhor, ele comia do melhor do grão, do melhor do azeite. Havia louvor, havia adoração. Ele comia do peito, ele comia da coxa. O peito fala do amor de Jesus. João reclinava a cabeça no peito de Jesus, mostrando o amor. Mas a coxa fala da força. Um anjo tocou na coxa direita de Jacó, tirando a sua força natural. Jesus tem na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mostrando o seu poder. Coxa fala de poder e autoridade, mas peito fala de amor. E é isso que tem para nós, há amor e há força para nós, aleluia. Nós comemos dessas partes, porque nós éramos este homem fugitivo, entramos na cidade de refúgio, mas hoje nós somos sacerdotes. Nós éramos fugitivos, nós éramos criminosos, mas hoje o Senhor nos transformou em sacerdotes. Hoje o peito e a coxa é para nós, o amor e o poder de Deus e a força de Deus, aleluia. Isso é maravilhoso. Quantos querem? Quantos querem isso? Muitos acham que a vida da igreja é uma prisão. Crentes falam isso, você está preso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer nada, etc, etc. Pelo contrário, nós somos muito livres, aleluia. Eles não conseguem parar. Eles que estão presos no pecado, no vício. Todo mês de janeiro faz promessa para parar de beber, mas não conseguem sem Cristo. Não conseguem parar de fumar sem Cristo. É raro pessoas que conseguem parar, mas mesmo assim continuam sendo presos, escravos do pecado, escravos do diabo, mas hoje somos livres. Nós somos livres, amém? Hoje nós comemos o melhor maná. Esse maná é a palavra de Deus. O melhor do grão, o melhor do azeite, o melhor do vinho é o que o Senhor preparou para nós. A falha nessa analogia é que o homem poderia ficar até a morte do sacerdote. Talvez ficavam torcendo para ele morrer primeiro, porque se o sacerdote morrer, ele voltaria para essa cidade. Mas a graça, a nova aliança, ela é perfeita. Deus achou imperfeição no sistema da lei, não na lei. A lei é boa, santa e justa, mas a lei não aperfeiçoa e nem justifica um homem. A lei mostra o pecado, a lei só condena, revela. Deus deu a lei para o homem saber quem Deus é, porque a lei revela Deus, e para Deus saber quem que o homem é, porque o homem achava que era muito bom. Até conhecer a lei, um padrão celestial, um padrão inalcançável, Cristo. É por isso que Jesus cumpriu a lei, porque Ele é Deus, é a natureza dEle, é o padrão dEle. Então a lei em si, ela é boa, mas ela é impossível aperfeiçoar o homem. Ela é impossível mostrar quem o homem é. Mas na graça, o sumo sacerdote não morre. Ele é Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou e está vivo dentro de nós. Portanto, não há mais volta para nós. Nossa vida é nessas cidades. Aleluia. Amém? Vamos avançar em nome de Jesus. Aqui há vida para nós. Aqui é um ambiente de festa, é um ambiente de louvor. Aqui é um ambiente de alegria. Aqui é um ambiente onde tem o melhor do vinho, o melhor do azeite, onde tem a coxa, a força de Jesus, o poder de Deus. E aqui também tem o peito, que é o amor do Senhor derramado em nossos corações. Este é o melhor lugar onde devemos estar. Nós cantamos aqui, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Este lugar é a igreja, este lugar é a vida dos irmãos, é o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, azeite, unção do Espírito, ao vinho, a alegria, e aos grãos, a prosperidade. Essas três, a alegria, o Espírito e a prosperidade, ela está no meio de nós. Nós fizemos participantes, porque nós estamos na cidade de refúgio. Essa cidade é Jesus. Aleluia. Nós hoje podemos convidar essas vidas. E vamos falar dessas cidades aqui para nós finalizarmos. E aí a primeira cidade chama Quedes, que no original é Kadesh, que vem da palavra Kadosh. Grava isso. Primeira cidade, Quedes, que
significa Kadesh, de onde vem a palavra Kadosh, que significa santo. Santidade e justiça. Aqui há justiça para nós. Amém? E o Senhor nos santificou. Você é santo hoje. Quando você lê na Bíblia assim, os santos que estavam na Macedônia, os santos que estavam lá na igreja de Corinto, mas também os santos que estão na videira de Itaúna, diga amém. Os santos que estão na videira de tal lugar, na igreja fulano, na igreja ciclano, não importa a placa, você é santo, porque santo é separado. Santo é colocar, se eu pego esse copo e coloco ele aqui, eu separei ele. Ele está santificado, separado. Assim que a Bíblia fala que nós somos povo, nós somos exclusivos. A palavra fala. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque o Senhor nos tirou deste mundo e nos colocou nos lugares celestiais. À destra, perto, aonde Ele está. Por isso que você é santificado. Amém? Ele tirou deste mundo. Como assim? Eu estou aqui ainda em carne. Amém? Mas você não é mais cidadão daqui. Você é cidadão do céu. A segunda cidade é Siquém. Sabe a palavra Siquém, na concordância Strong, é bom, muito bom você ter essa Bíblia. Significa ombro. Ou seja, aqueles que iam para Siquém tinham um ombro amigo para ele poder escorar. Quando alguém está cansado, ferido, o que ele faz? Ele apoia no ombro do seu irmão. Assim também aqui na igreja, a nossa igreja local é um lugar onde nós devemos estender os nossos ombros. Significa apoio. Quando a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, muitos interpretam apenas de aturar o irmão chato. Não, tem que suportar ele. Mas a palavra suportar aqui é dar suporte. O ombro é o suporte. Quando alguém está ferido, você dá o suporte para ele. Nós devemos dar suporte também àqueles que estão precisando. Esses dias a irmã, ela nos procurou e arrecadou aqui muitos, a chuva que estava lá na Bahia, a mãe dela veio e levou muitas roupas, sapatos, muitos irmãos doaram. Isso se chama suporte. É você dar o ombro. Assim também naquele lugar era Siquém. Siquém. Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O ombro também significa para carregar, suportar o peso do outro. Quando alguém vai descarregar um caminhão, o que ele faz? Os baianos colocam na cabeça, né? Mas nós colocamos no ombro, não é verdade? A gente coloca no ombro e leva a cesta básica. Significa carregar o peso do outro. Se está pesado para o seu irmão, ajuda ele a carregar. A cidade de Siquém era para tirar o medo e a ansiedade do prisioneiro, daquele que poderia ser morto. Estava dando um ombro amigo para ele. Assim também nós estamos aqui para receber aqueles que estão vindo para cá. Aqui é a cidade de refúgio. Aqui tem ombro amigo. Aqui tem suporte para eles, amém? Aqui tem ajuda, aqui tem oração, intercessão, preocupar uns com os outros, de ligar, mandar mensagem, ir na casa, falar, irmão, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar, o que você precisa. Amém? Eu estou fazendo algumas visitas constantemente. Por favor, manda mensagem, fala, vem aqui na minha casa, me visita, porque eu preciso de entender também. Eu não quero ser invasivo, mas se você me dá liberdade, eu vou na sua casa, vou comer com você, amém? Vou tomar café com você, vamos orar juntos. Aleluia! A outra cidade chama Hebrom. Terceira cidade. Sabe o que significa? Hebrom é associação à comunhão. Nós temos comunhão com o Pai, a comunhão vertical, mas também a comunhão horizontal. Uns aos outros. É um lugar de comunhão, é um lugar de vida. Mas a quarta cidade, Bezer, que significa castelo, fortaleza. E é incrível, essa cidade é a única que é no deserto. Interessante, uma cidade no deserto. O deserto ele é muito comum na palavra de Deus. Nós vemos o povo saindo do Egito, indo para o deserto.
Nós vemos Jesus, após o batismo, indo para o deserto pelo Espírito Santo. O deserto não é o diabo que nos está nos levando, pelo contrário, é o Espírito que nos leva, porque é um lugar de quebrantamento, é um lugar de nós conhecermos a Deus, é um lugar de milagres. Havia milagres no deserto, tanto no Egito, como a roupa deles cresciam, o maná vinha todos os dias, coluna de fogo à noite, a nuvem andava. Milagre no deserto. Jesus, também, nós vemos que o diabo estava tentando para que ele fizesse o milagre no deserto. E a própria atitude de ficar 40 dias sem comer e sem beber é um milagre também. É um milagre, humanamente. Mas também, nós vemos que deserto nós passamos muitas vezes. E a igreja também passa por um deserto. Deserto não é maldição. Deserto é tempo de crescimento. Deserto é tempo de conhecermos o Senhor e inevitavelmente passarmos por Ele. Toda vez que nós batizamos, passamos por o deserto. É um princípio, como Jesus passou. Tudo na Bíblia é didático. Eu lembro que as pessoas falavam, não batiza não, se você batizar as coisas vão ficar pior. Quando já viu isso? Se você batizar, vai ficar pior. É porque batizou e está passando por deserto. Mudança de vida, de paradigma, mudança de mente. As suas familiares começam a acusar, chamando ele de crente, etc, etc. É um deserto. Assim também como nós saímos da cidade, saímos do mundo e fomos para a cidade de refúgio, nós passamos também para um deserto, mas nós estamos protegidos. Mesmo no deserto, o Senhor nos guarda, o Senhor guia você. E a quinta cidade, Ramote, significa Álfia, que é o lugar alto, como eu ministrei. Ramote significa os lugares altos. Este é o lugar. A sexta cidade significa Golã. E interessante essa palavra. Eu estava vendo o significado dela. Significa feliz por ser um prisioneiro. Parece ser incoerente. Parece ser algo estranho. Mas nós vemos no Velho Testamento o escravo da orelha furada. Ele servia ao Senhor. E quando chegava o ano do jubileu, que era 7 vezes 7, 49, e no quinto era o ano do jubileu, todos os escravos eram libertos. Mas o escravo que amava o seu senhor, a sua orelha era furada. E ele dizia, eu posso ser livre, eu posso ir embora, mas porque eu amo o Senhor, eu quero ficar aqui. E assim também, Jesus nos dá liberdade. Jesus dá liberdade para todos, se quiserem ir embora. Jesus dá-te liberdade até para você pecar. O Espírito Santo vai te restringir, vai falar com você, vai te impedir a não fazer. Se alguém decidir mesmo, ninguém vai impedir. Nós somos livres. Mas você ama este lugar e é por isso que você fica aqui. Quem quer ir embora de um lugar onde tem o melhor vinho, o melhor dos grãos, o melhor do azeite, aonde há adoração e louvor, aonde há o peito e a coxa, a melhor comida, eles são protegidos, são guiados e são nos lugares altos. Quem quer sair deste lugar? Este lugar é o refúgio. A igreja é refúgio para os perdidos. Aqui há o melhor, aqui há ombro amigo, aqui há comida, a melhor comida, aqui há o melhor vinho, a alegria, o melhor azeite, o Espírito Santo, o melhor cereal, a prosperidade. Aqui há comunhão, como Golã, como nós vemos a cidade, né, de Ramote, a cidade de Hebron. Aqui há vida de uns aos outros. Nós fomos para o melhor lugar. Este lugar é a igreja do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós somos esses escravos. Por mais que a Bíblia diz, Jesus fala, já não chamo mais de escravo, de servo, mas de amigo. O escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Mas nós somos prisioneiros de Cristo. Sabe, feliz por ser um prisioneiro, porque nós somos presos em laços de amor. Essa graça é uma graça irresistível. A graça, ela é irresistível. Todos que é alcançado por ela, eles não têm mais volta. Todos aqueles que são filhos não conseguem mais voltar. Eles foram presos em amor.